Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a este canal do YouTube. Meu nome é Fernanda Camargo, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui com a Natália, nutricionista, e eu estou aqui para entrevistá-la, para conhecer melhor sobre o trabalho dela e saber como a psicologia pode contribuir e ajudar. Bom, Natália? Meu nome é Natália, prazer, sou nutricionista, especialista em emagrecimento, mais pro lado feminino. E eu quero agradecer o convite, um prazer estar participando desse projeto. Bom, então vamos já começar a apresentação. Ela já falou que perguntar o nicho dela, mas ela já falou, né, que é emagrecimento. E agora, Nath, me conta um pouquinho sobre a escolha da nutrição na sua vida. Me conta um pouquinho como foi essa trajetória. Por incrível que pareça, sempre foi eu nunca tive dúvidas. Desde o ensino médio, eu sempre quis fazer nutrição. Então eu lembro que minhas colegas estavam com dúvidas do que cursar e eu já tinha plena certeza. Inclusive, quando eu era criança, eu sempre brincava de médico, que eu estava numa sala, anotando, mexendo no computador. Então eu nunca tive dúvidas que eu queria ajudar as pessoas, que eu queria entender mais sobre os alimentos, o que e como, né, ele transforma vidas e como ele age dentro do nosso corpo. Muito bacana, muito bacana. Bom, e você pode resumir para mim a nutrição em uma palavra? Sim, transformação, porque é isso, a nutrição transforma a vida, ela muda a história das pessoas, ela transforma, seja por um objetivo do corpo ou até mesmo a promover a saúde ou curar doenças. Então o alimento ele traz muita transformação na vida das pessoas. Bom, e qual o primeiro passo para quem quer emagrecer? Qual é a dica? Eu acho que começar a fazer o básico bem feito, sem ficar querendo fazer coisas mirabolantes. Então, comer bastante fruta, beber bastante água, sem terrorismo, vou cortar doces por, 2 meses, um exemplo que as pessoas fazem muito. Então, não, vamos começar a fazer o básico e fazer o básico bem feito, que dá super certo. Viu, gente? Sem muito rodeio, o básico funciona. E, bom, pensando aí no processo de emagrecimento, o que você consegue muitas vezes, né, te notar referente à dificuldade? Muitas vezes a pessoa, eu percebo, né, eu ali de fora, mas eu percebo muitas vezes que a pessoa até tenta uma reeducação alimentar, mas ela não consegue ter uma frequência. Muitas vezes acaba se sabotando. Sim, não tem uma constância. Não tem. E o que você acha que acontece, né? Muitas pessoas vão com gás para o processo de emagrecimento, mas chega ali no meio, se sabota e não consegue retomar e para. Acontece isso? Acontece muito. O que eu vejo na prática aqui no consultório é justamente aquele assunto que a gente estava falando agora. As pessoas querem fazer tudo de uma só vez e não encontram equilíbrio. E muitas vezes fazer coisas que não é da vida dela, não é da rotina dela, então ela não consegue ter uma constância. Aquilo ali não pertence a ela. Então, de repente, pertence à blogueira, a uma amiga, mas não é a vida dela, então ela não consegue. Então, por isso que a gente tem que focar no que a gente consegue fazer realmente. Às vezes não é o perfeito, mas é o que a gente vai conseguir manter a constância e ter um resultado. Sim, acho que pegando o gancho, respondeu, Nath, obrigada. E acho que pegando o gancho nisso, muitas vezes a gente acaba tentando alcançar padrões, né, irreais. Padrões, assim, buscando rede social, um corpo ali que muitas vezes não é o real, né? E foca nisso e começa a usar uma forma mais rápida de emagrecer, muitas vezes acaba usando medicamentos, né, Nath? Até contraindicação, e vai fazendo processos ali que realmente pode vir a prejudicar a saúde como um todo. E muitas vezes quer pular etapas, né? Acho que a mente ansiosa, falando agora que a gente está no final do ano, as pessoas querem emagrecer até dezembro, né? Exato. Como se fosse rápido, simples, e acabam pulando etapas, não indo
de fato fazer uma educação alimentar, de fato procurar quem conhece, vai buscando blogueiras, né? Quando você já viu blogueiras nutricionistas? Assim? Muito, tem muito. Tem psicóloga, nutricionista e por aí vai, né? E você percebe isso, né? Que muitas vezes a pessoa buscando os meios mais fáceis de emagrecer? Sim, é muito comum hoje em dia, porque não tem essa... Não custa. Então é mais fácil, você não precisa fazer essa reeducação, passar pelo processo. Mas é preciso, porque a gente precisa entender o nosso corpo, entender sobre a comida. Se a gente não conseguir entender, a gente vai viver no eterno efeito sanfona. E todas as vezes que a gente entra no efeito sanfona, prejudica o nosso corpo, prejudica o metabolismo. Por isso que na maioria das vezes que as pessoas fazem essas dietas malucas ou recorrem à medicação, assim que elas param, elas retornam o peso novamente. Então, a gente precisa enxergar a nutrição, o comer, como um estilo de vida, não como um perder peso momentâneo ali, ou que vai num evento. E aí não se resolve, não tem como a gente conseguir isso fazendo loucuras ou recorrendo à medicação. Precisa ter, sim, essa transformação, essa mudança de hábito. E tudo é um processo, né? Não dá para pular etapas, né? Como o tratamento psicológico, né? Não dá para usar IA para nutrição, não dá para usar IA, não dá para usar blogueira. A gente precisa seguir os passos, né? E isso com certeza vai trazer um resultado, uma qualidade de vida muito melhor. Mas pegando o gancho, Nath, você acha que a ansiedade é o maior vilão do processo de emagrecimento? Sim, também. O comer inconsciente que está relacionado a isso. Então, sempre explico para eles entenderem essa vontade de comer, se é realmente vontade ou se é sentimental. E na maioria dos casos é sentimental. Então, às vezes eles conseguem seguir ali o plano certinho, mas aí acontece alguma coisa na vida pessoal e a gente se recorre à comida, porque desde que a gente nasce é assim, o alimento é um conforto pra gente. E aí a gente cresce na vida adulta, continua sendo. Mas aí eu sempre oriento a fazer terapias, procurar outros meios também de prazer, que não seja só a comida, o alimento. Sim, acho que esse é o passo, né? Realmente vão acontecendo coisas na nossa vida que o alimento entra ali num lugar de aconchego mesmo, né? Então, a comida, desde que a gente se conhece por gente, o alimentar ali, o leite, né? Desde ali do começo, tem um sentido, tem um significado. Só que muitas vezes utilizar isso de forma errada, ainda mais por um processo que exige uma postura, um condicionamento, né? um foco, não é bacana. Por isso que o processo é importante, acho que em conjunto, né? Acho que a nutrição e a psicologia pode ser um grande aliado para quem busca emagrecer. Você concorda, Nath? Plenamente. Pacientes que têm acompanhamento psicológico, eles têm outros resultados, outras atitudes referentes a seguir o plano alimentar. Então, é sim essencial para o processo do emagrecimento, para a obesidade. Bacana, sim. Bom, e já chegando no final da nossa entrevista, eu já vi que eu e a Natália que pode muito contribuir para quem busca emagrecimento de forma saudável, né? Para quem busca de forma integral se cuidar, tanto corpo quanto mental, porque isso caminham junto, né? Não adianta eu seguir um processo se eu não estou bem psicologicamente. A possibilidade de eu me sabotar no meio desse processo é muito maior. Então, pensando nisso e em poder também contribuir e ajudar aos novos pacientes, aos pacientes da Natália que está com essa dificuldade, que não consegue chegar ali ao objetivo desejado, por muitas vezes se sabotar, por estar atrelada à questão da ansiedade, da fome emocional. Eu e a Natália já fez uma palestra, né, na academia, foi super bacana, eu falei sobre a fome emocional e é isso, né? Bom, aqui eu vou deixar com ela um voucher. Esse voucher é uma condição especial para os pacientes que ela atender. Então, pensando aí
em um cuidado integral com a saúde, porque a gente percebe que isso é essencial. Todos os pacientes que passarem com ela em avaliação ganhará esse voucher com condição especial. É isso, eu agradeço muito a participação. Nath, muito obrigada por nos receber nesse consultório lindo, a gente vai gravar um pouquinho, é super fácil acesso aqui. E é isso, obrigada por nos receber. Obrigada a você, tenho certeza que os pacientes vão amar. Ah, espero. Vou distribuir. Obrigada. É isso.